Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, uma alegria poder estar mais essa vez aqui junto com vocês, para juntos nós estarmos cultuando o nome do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Sinto muito feliz por estar com vocês nessa noite. Eu vos convido para nós lermos a palavra do Senhor no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12, para ficar para a nossa meditação nessa noite. Que nós possamos meditar nessa palavra que está escrito aqui e refletir para a nossa vida. Nos diz assim a palavra: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos no tempo de buscar ao Senhor, nos dias em que nós estamos vivendo, estamos passando por essa pandemia que tem atingido o mundo todo, mas nós confiamos no Senhor e devemos buscar a Ele, porque é dele que vem a nossa justiça. Nós vamos estar orando ao Senhor agora, em favor dos pedidos de oração que têm chegado até nós. Vamos também agradecer ao Senhor pela vida do pastor Luiz Carlos Rosa, que o Senhor já tem operado maravilhas na vida dele, e vamos continuar orando para que o Senhor continue restabelecendo a saúde dele por completo. Oremos ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença, te agradecemos, ó Pai querido, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, a despeito de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas falhas. O Senhor não tem olhado para isso e tem nos abençoado, ó Deus Santo. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, não somente por isso, porque o Senhor está acima de todas as coisas e acima de tudo. Sabemos que nada acontece se não for do teu agrado, se não for da tua vontade, ó Pai. Pai querido, por isso nós te louvamos nessa noite e pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando nesse culto de louvor e adoração ao teu santo e maravilhoso nome. Apresentamos ao Senhor todos os pedidos de oração que têm chegado até nós. Pedimos que o Senhor esteja de encontro, Pai querido, às necessidades dos teus servos. Olha para aqueles que estão enfermos, ó Pai querido, cura e repreende toda a enfermidade para o louvor e a glória do teu nome. Também te louvamos o teu nome nessa noite, porque o Senhor já tem operado maravilhas na vida do teu servo, o pastor Luiz Rosa. Pedimos que o Senhor continue operando, ó Pai, que o Senhor possa continuar restabelecendo a saúde dele por completo, ó Pai. Visita os lares, os teus servos que estão nas casas, ouvindo, ó Pai, e participando deste culto nessa noite. Que o Senhor possa estar alegrando os corações dos teus servos, renovando a esperança de cada um, Senhor da glória. Também continua abençoando a nossa nação, continua abençoando o nosso presidente, abençoa todas as autoridades constituídas por ti, ó Pai querido. Também, ó Deus Santo, as autoridades eclesiásticas, toma nas tuas mãos, Senhor da glória, continua nos orientando, nos dando da tua graça, nos dando da unção do teu Espírito Santo, para que possamos estar realizando a tua obra. Assim nós oramos e agradecemos no nome precioso de teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos estar ouvindo o ministério de louvor, louvar o nome do Senhor Jesus Cristo com o hino da nossa harpa cristã. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa, número 121, que traz por título Maravilhoso é Jesus. Salvando, me perdoando.
Paz do Senhor, irmãos e irmãs, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E hoje, como fazemos todas as terças-feiras, nós vamos meditar um pouquinho na palavra em forma de estudo, né? Nós vamos no nosso culto de ensino, ainda que remotamente, ainda que à distância, mas não podemos deixar de meditar na palavra. Eu convido a todos para a leitura da palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo 19, e a partir daí nós vamos tirar daqui, extrair daqui com a ajuda de Deus algumas lições para a nossa vida, não é? Para o nosso cotidiano. 1 Samuel 30 e 19 diz assim: E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? Os irmãos podem se assentar, os que estão aqui presentes, né? Sempre lembrando, você que nos acompanha pelo canal, que aqui sempre fica conosco apenas a equipe que ajuda, um ou outro irmão que passa por aqui. Hoje temos o irmão Pedro Paulo lá do Embaú, que está nos dando a honra de assistir, né? Mas nós temos assim feito online, como os irmãos sabem, né? Porque talvez os irmãos possam pensar, mas quem que vai na igreja? Eu não vou, eu só tenho que ver por aqui. Então a gente ainda está, né, dentro do decreto municipal, não podemos aglomerar pessoas, tá certo, irmão? Então hoje aqui nós estamos num grupo de 6 pessoas, só para os irmãos terem uma ideia. Eu não aguento de saudade dos irmãos, não vejo a hora dessa igreja estar lotada, mas tudo vai passar, viu, irmãos? Vocês aguentem firme aí, porque vai passar e logo nós vamos encher esses bancos aqui e o Senhor vai nos encher da sua glória. Amém? Queridos, esta palavra que nós lemos hoje, ela fala de um período, um episódio muito triste, não só para o rei Davi, como para os seus familiares e os familiares dos seus soldados. Davi havia saído em campo de batalha, e enquanto Davi estava por um lado, né, outras tropas inimigas vieram por outros caminhos e chegaram a uma cidade onde estavam as 2 esposas de Davi, né? E aí você vai perguntar, 2, pastor? Naquele tempo podia ter quantas pudesse sustentar, tá certo? Hoje não é assim, né? Hoje no nosso país é a monogamia. Quem tem mais de uma ou quem tem mais de um está em pecado, porque é um só. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí você pode, né? Mas então por que Davi teve mais de uma? Por que outros tiveram? Porque eles criaram essas leis, mas no princípio não foi assim. Deus não criou 2, 3 mulheres para o Adão, ele criou só a Eva. Então é melhor ficar com o modelo de Deus do que o modelo dos homens, tá certo, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos que estão entendendo essa palavra. Então Davi, ele tinha, né, ali a sua família, nessa cidade chamada Ziclaque, né, uma palavra até difícil da gente pronunciar. Essa pequena cidade foi saqueada pelos inimigos. E eles não mataram ninguém, eles roubaram as riquezas e levaram cativos moradores daquela cidade, exceto alguns velhinhos, alguns que, né, eles achavam que não ia resistir à caminhada, mas levaram as mulheres cativas, as crianças, as ovelhas, todos os bens que eles acharam, eles saquearam e levaram. Davi volta, né, do campo de batalha, com o grupo de soldados que estavam com eles, e quando eles chegam na cidade, a cidade estava queimada, o texto vai dizer para nós, queimada, as mulheres, as crianças, né, os demais tinham sido levados cativos, então foi tremenda a visão que eles tiveram ali quando eles chegaram. A Bíblia diz que Davi chorou tanto, está escrito aqui, até não ter mais lágrimas para chorar, está escrito aqui. De tanto que ele ficou desesperado de pensar como é
que aconteceu isso. E além disso, irmãos, os que chegaram com ele, os soldados do próprio rei Davi, começaram a acusar Davi, apontavam o dedo e diziam, a culpa é sua. Alguns até disseram, vamos apedrejar o rei, porque ele levou nós para um lado, o inimigo veio para o outro, a culpa é dele, queriam matar. Não parece como os nossos dias, irmãos? Sempre a gente quer jogar a culpa de problema nos outros, né? Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus falou com Adão, por que, Adão, fizeste isso? Adão disse, porque a mulher que tu me deste me convenceu de fazer. Mulher, e por que tu fizeste isso? Aí a mulher responde, a serpente, Deus, ela me seduziu. Ou seja, ninguém quer puxar para si a culpa, né? Mas, irmãos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós não temos que jogar a culpa nas outras pessoas pelas coisas que passamos. Deus é sabedor de tudo. Davi ficou muito aborrecido, chorou, e aí pediu a Deus uma orientação, né? A Bíblia diz que ele mandou buscar a estola do sacerdote. Busca lá a estola do sacerdote, um símbolo, né, da presença de Deus. O sacerdote usava aquilo para se apresentar ao Senhor. E Davi, com aquela estola, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, eu devo sair em campo atrás desses que nos saquearam, eu devo perseguir o inimigo? E o Senhor respondeu para ele, vai, porque eu serei contigo e te darei vitória. Aí Davi convoca os soldados e diz, eu consultei o Senhor e o Senhor mandou ir, então nós vamos para a batalha. Mais uma lição quero tirar daqui com os irmãos nesse culto de ensino. Irmãos, tudo que nós fazemos como servos de Deus, nós precisamos consultar ao Senhor. E talvez você diga, mas eu não tenho uma estola sacerdotal aqui. Como é que eu consulto hoje o Senhor? Pela oração. Você ora e consulta, Senhor, eu estou pensando em fazer assim. Tu sabes o que é melhor para mim. Eu não sei, Senhor, se é da tua vontade, mas mostra, me dá uma resposta. E o Senhor não deixa o seu servo sem resposta. Não faça nada sem consultar o Senhor. Sabe por quê? Porque no dia que nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, nós dissemos que Ele passou daquele dia em diante a ser o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Se Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que dirige a nossa vida, tá certo, irmãos? Então, Davi consulta o Senhor mandou Davi, e Davi fala com os soldados, vamos para a guerra, o Senhor disse que vai nos dar vitória, nós vamos resgatar, né? E Davi sai com os soldados. A Bíblia diz que alguns ficaram tão cansados, porque já estavam vindo, né, de uma maratona, irmãos. Foram ficando cansados e alguns foram ficando para o caminho. Daquela grande tropa que o Davi tinha, ele chegou só com um grupo menor, né? Eu estou contando assim rapidamente para os irmãos que estão nos acompanhando, porque aqui o nosso tempo é limitado, eu não consigo ler tudo com os irmãos, né? Nós precisaríamos daquelas 2 horas de culto que a gente tem no templo, presencialmente, aí os irmãos vão acompanhando. Mas está aí no capítulo 30, você que está com tempo aí em casa, não é? Nessa pandemia, aí lê com calma, marca e você vai entender. Então, alguns foram ficando pelo caminho, de cansados que estavam, e Davi foi com aqueles que aguentaram, e Davi estava com aquele propósito, eu vou trazer de volta as pessoas e as riquezas materiais que os inimigos saquearam. Muito bem. A Bíblia nos diz que quando Davi com o seu grupo estava acampado, né, num certo lugar, para dar aquela descansada, chega um rapaz egípcio, chega lá, cansado, quase desfalecendo, e aí eles perguntam, você quem é? De onde vem? E aí o soldado conta, o rapaz conta, olha, eu sou egípcio, eu sou escravo amalequita, eu participei da batalha tal, e agora, por último, de uma cidade chamada Ziclac. Eu estava lá e saqueamos e metemos fogo na cidade. E ele conta tudo para Davi. Aí o Davi fala, e por que você está aqui? Porque eu fiquei doente e o meu Senhor me abandonou. E eu não estou com força, certo? Vou morrer daqui a pouco, né? Aí Davi disse, não, peraí, dá água para ele, gente.
dá pão para ele, dá uva passa para ele, que traz energia, né? Está escrito aqui, deram uva passa, deram água, né? E deixaram ele descansar, ele se recobrou o ânimo. E aí mais uma lição, irmãos. Nós temos que falar para o Senhor tudo aquilo que tem que se falar. Porque às vezes nós vamos orar, irmão, e a gente ora meio assim, né? Senhor, perdoa as minhas fraquezas, porque a gente não quer falar qual que é a fraqueza. Aí você pode pensar, mas Deus sabe, não precisa eu falar. Claro que Deus sabe. Ele não sabia onde estava Adão depois que pecou, mas ele perguntou a Adão, onde estás? Por que ele perguntou? Ele queria ouvir a confissão. Eu estou aqui, Senhor, porque eu desobedeci, eu estou nu, eu não posso chegar perto do Senhor, eu estou nu. Deus queria ouvir a confissão. A Bíblia diz que o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então não importa qual é o seu pecado, se agora você se curvar diante do Senhor e contar para o Senhor, confessar para o Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aí o Davi manda, né? Cuidado, rapaz. Aqui está dizendo que o rapaz falou, eu estou doente há 3 dias, então meu senhor me abandonou. Está aí no versículo 13, né? Aí ele conta no 14, tudo isso que eu falei para os irmãos, né? Das batalhas e que eles saquearam a cidade. E aí o Davi fala para ele, mas você sabe o caminho que tomou a tropa então do inimigo? Sei, eu estava com eles. Você é capaz de me levar lá? Você me leva onde eles foram? O rapaz falou, se o senhor jurar por Deus que o senhor não me mata, eu levo. Aí Davi, está combinado, pode me levar então. E aquele rapaz, que até aquele momento era inimigo de Davi, vamos dizer assim, ele foi acolhido por Davi, perdoado por Davi e passou a servir Davi. Pastor, o que isso tem a ver num culto de ensino? Eu estou meio com dificuldade, então vamos devagarinho. Esse rapaz simboliza eu e você, que antes de servirmos ao Senhor, nós éramos inimigos do Evangelho, porque todos os que vivem fora do povo de Deus, fora da comunhão de Deus, é inimigo de Deus. Nós não podemos servir 2 senhores. Mas um dia nós chegamos diante do Senhor machucado, ferido, e aquele que era Senhor nosso, né, que vocês sabem quem era, que nós servíamos antes de servir a Jesus, ele nos maltratou, ele nos machucou, nos deixou ferido e abandonado. Porque essa é a função de Satanás, roubar, matar e destruir, diz a Bíblia. Mas quando nós chegamos assim, feridos espiritualmente, às vezes com vícios, idólatras, né? Esse rapaz era do Egito. O Egito naquela época era a terra com mais idolatria, vocês podem imaginar. Ele não era do povo de Israel, ele não era da linhagem de Davi, mas quando ele chega daquele jeito, Davi manda alimentá-lo, curá-lo, animá-lo, e foi isso que o Senhor fez comigo e com você. Nós chegamos diante dele, né, de uma maneira tremenda espiritualmente, mas ele curou as nossas feridas, nos encheu da sua graça, nos alimenta com a sua palavra, e agora nós mudamos de Senhor, nós não servimos mais o antigo Senhor, nós servimos a Ele, o único Senhor da nossa vida, ao Senhor Jesus. Muito bem, aí o Davi concorda, não, pode me mostrar onde que é, você está garantido, daqui para frente eu vou cuidar de você. E a Bíblia diz assim, que então eles desceram, né, pelo caminho que esse rapaz guiou e diz para o rei Davi, olha, por aqui. Aí Davi foi e achou mesmo eles acampados, os inimigos. As mulheres estavam lá, as crianças estavam lá, as ovelhas, o ouro, a prata, tudo na mão do inimigo. Aí o texto diz, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Versículo 18. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E aí chega no 19 que eu li com os irmãos, como nosso texto áureo desse ensino. E ninguém lhes faltou, ninguém. E eu quero, por este estudo, profetizar para você que me ouve, não vai faltar ninguém da sua família. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Toma posse dessa palavra, irmão. O inimigo não pode roubar seu filho, sua filha, né? Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, enfim.
Não deixa na mão do inimigo. Trava agora uma guerra espiritual, comece a orar, comece a crer, comece a profetizar que eles serão salvos e o evangelho vai chegar lá e eles vão ser resgatados em nome de Jesus. Aí diz aqui, ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. Davi resgatou todo, não ficou um, não ficou uma criança, não ficou ninguém lá. Diz aqui, os filhos, as filhas. E aí pronto, a parte está feita, não é assim? Não, mas o versículo continua. E até o despojo, também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. E eu quero com essa palavra dizer para os irmãos que o Deus a quem servimos, Ele é o Deus que cuida de nós. E tudo que o inimigo rouba de um servo do Senhor, Ele tem que devolver, porque o Senhor é o que peleja por nós. A Bíblia diz, o Senhor vai... Se Davi, irmãos, não deixou ficar uma criancinha para trás, não deixou ficar uma ovelhinha para trás, não ficou uma unha para trás, imagina o Deus de Davi, que é o meu Deus e o seu Deus. E Davi, aqui, irmãos, ele está prefigurando, né, nesse episódio, exatamente a batalha de Jesus em nosso favor. Davi aqui, ele luta por uma cidade indefesa, e Jesus hoje luta por mim, por você, pela minha casa, pela sua casa. Ele é o que luta as nossas batalhas e não perde nenhuma. Então, eu quero que você pense comigo, o que é que você tem perdido esses dias? Talvez você diga, pastor, fechado aqui em casa, eu tenho perdido a esperança, eu não estou nem acreditando que isso vai acabar. Hoje o Senhor vai resgatar a sua esperança. Se o inimigo roubou a sua esperança, o Senhor vai resgatar e vai te entregar. O que você perdeu? Pastor, nesses últimos tempos eu tenho perdido a minha saúde, eu estou tão doentinho. O Senhor te visita aí onde você está e te devolve a saúde. Ele é o que pode todas as coisas. Essa semana eu ouvi um testemunho, até estava compartilhando com algumas pessoas, né, que um servo de Deus, ele estava com a netinha na calçada da casa dele e a polícia estava fazendo uma perseguição, alguém tinha praticado um crime lá, um roubo, eu não sei bem esses detalhes. Enfim, o bandido estava correndo da polícia no seu carro e a polícia atrás e tal, e o bandido se perdeu, subiu na calçada, atropelou a netinha do servo de Deus, jogou a 8 metros, irmão, a pancada, a menininha voou. Ele disse assim no testemunho, eu só vi aquele montinho assim, a minha neta ficou um montinho lá. Os policiais pararam a perseguição e foram socorrer, falaram, o que aconteceu? E foram socorrer, pegou ela toda molinha, toda, como ele disse, um montinho. E eu preciso resumir rapidamente, leva-se para o hospital, e aí o médico plantonista diz para aquele servo de Deus, olha, Senhor, eu tenho que te falar, a única coisa que ainda ela tem é a vida, porque o resto aqui está tudo arrebentado. A pancada foi tão grande, só quebradura por alto aqui, eu já contei 18 partes do corpinho dela quebrado, fora as coisas por dentro. A única coisa que ainda ela tem é a vida. E sabe o que o servo de Deus respondeu? Era tudo o que eu precisava ouvir. Se ela tem a vida, ela tem tudo, porque o resto, meu Deus, vai fazer. E voltou confiante, irmãos. Ele tinha uma santa ceia naquele dia. E foi para a santa ceia, né? Foi para a igreja, fez o que tinha que fazer. À noite foi para casa com o coração apertadinho, os filhos dele, né? Filho e filha, o genro, eu não sei bem quem que era o filho ali. Naquela noite não deram notícia, né? Era de sábado para domingo, não deu notícia, e ele com a esposa, né, passaram aquela noite meio assim, pensativo, mas no domingo pela manhã, logo pela manhã, bate lá no portão e ele vai atender, o filho, a nora, parece que é assim, e a neta andando. Aí ele olha e diz, o que aconteceu? Ela disse, eu estou bem, não tenho nenhuma quebradura. Estava toda roxinha pela pancada, mas não tinha nenhuma quebradura. Aí você vai falar, mas o que aconteceu? Eu vou dizer para você o que aconteceu. Quando aquele servo de Deus ficou tão desesperado, falou, eu tenho que dirigir o culto da Santa Ceia, falou com a esposa, que é a avó da criança. E como é que eu faço? Eu não sei se eu vou para a Santa Ceia, eu fico no hospital, o que eu faço?
E ela falou, é melhor ficar no hospital, pede para outro dirigir a Santa Ceia. E ele foi para o quarto orar. Por isso que eu estou dizendo, irmão, tudo nós temos que consultar o Senhor. Ele dobrou o joelho no quarto e disse, Senhor, o que eu faço? Eu vou para a Santa Ceia dirigir o culto ou eu vou para o hospital? Mostra o que eu devo fazer, Senhor. Não quero entristecer minha esposa, que está tão chocado com o que aconteceu, mas eu também não quero entristecer o Senhor. O que eu devo fazer? O Senhor falou para ele, vai atender a Santa Ceia e eu vou no hospital para você. Aleluia. Você acredita nisso, que o nosso Deus é o Deus do milagre? Ele entrou naquele hospital e restaurou a vida daquela criança. Então eu quero te dizer, por esta palavra, Deus vai restituir tudo que o inimigo roubou de você, seja alegria, seja esperança, seja saúde, seja bens materiais. Davi não deixou nada para trás, nem as pessoas e nem os bens materiais. Nada vai ficar para trás. Acredite nisso, Deus vai restaurar. Quando Jesus andou na terra, um dos títulos de Jesus era Filho de Davi. Você se lembra disso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu quero que você pense nisso. Mais uma vez, se Davi, sendo um homem, fez tudo isso de bom para aquele povo, imagina o nosso Deus, que é o Deus de Davi também. Aleluia. E para finalizar, irmão, o que acontece? Quando chegaram lá de volta na cidade, todo mundo alegre, as esposas resgatadas, os maridos que estavam contra o Davi agora, né? Não, estava certo, eu que não vigiei, né? Tá bom. Aí tinha ficado uns velhinhos lá na cidade, vocês lembram disso? E tinha uns que ficaram por beira do caminho, que não aguentaram chegar. Vocês lembram que eu falei no início? Sabe o que esses irmãos fizeram? Eles falaram assim, vocês que ficaram para a beira do caminho e não foram lá lutar, vocês não vão ganhar nada do que nós trouxemos. O despojo é só nosso. Aí Davi falou, não, meus irmãos, não haja assim. Pois vocês leem em casa aí. Não façam assim, isso não é bom. Seja o despojo dividido para nós que fomos lá e para eles que ficaram aqui com a bagagem. Somos um só povo. Isso fala, irmãos, da graça de Deus. E mais uma vez, eu quero te lembrar, não importa se você parou na beira do caminho, antes da pandemia eu já estava desviado, pastor. Será que tem jeito para mim? Tem. O Senhor tem bênção para te dar, se reconcilie agora com Ele. Aí onde você está me vendo e ouvindo, peça misericórdia do Senhor. Se Davi teve dó daquelas pessoas, diz, coitado, eles não aguentaram. Mas vamos dar para eles também, vamos dividir em partes iguais. Isso fala da graça, da bondade de Deus. Não importa se eu estou servindo a Deus desde que eu nasci ou se você acabou de aceitar Jesus. Se Jesus voltar hoje, eu vou e você vai também. Há bênção, há galardão para todos nós. Aceite Jesus onde você está. Volta para Jesus, você que está desviado. Faça um concerto com o Senhor. E você, irmão e irmã, toma posse dessa palavra. Essa semana vai ser semana de restituição. Abrace essa palavra pela fé e depois conta aí o seu testemunho, porque Deus vai restituir. Se prepare para receber grandes bênçãos do Senhor. Amém? Deus abençoe. O hino que estaremos louvando tem por título Espírito Adorador. Tenho certeza que aonde você está, você tem adorado a Deus mesmo diante das lutas, das dificuldades. Então eu te convido a louvar junto conosco este hino em nome de Jesus.
Queridos, nós estudamos a palavra de Deus nessa noite, estamos felizes por essa oportunidade que Deus nos dá. Agora nós vamos agradecer ao Senhor pelo culto, lembrando os irmãos que na quinta-feira, neste mesmo canal, às 19 horas, nós estaremos permitindo o Senhor mais uma vez aqui, meditando na sua santa palavra. Também no domingo, de manhã, às 9 horas, nós temos a aula da nossa escola bíblica dominical. E este domingo, a irmã Luciana vai ministrar a poderosa palavra de Deus. É imperdível essa aula. Eu te convido para assistir 9 horas aqui no canal, tá certo? E às 19, o grande culto de adoração ao Senhor. Nós vamos orar agora a Deus, agradecendo ao Senhor. E nessa oração, peço que os irmãos apresente o irmão Ari Costa nas mãos do Senhor. O Senhor recolheu o seu irmão Jorge, ele sofreu um infarto, né? Já estava estabilizado, até parece que voltou para casa, segundo eu fui informado, mas aí ele foi acometido de um outro infarto e veio a óbito. Que o Senhor console o irmão Ari, toda a família enlutada, né? A esposa do irmão Jorge, a nossa irmã Inês. Deus abençoe a irmã Inês e todos os que estão enlutados. O Senhor é poderoso e eu quero lembrar os irmãos, eu sei que a separação dói, machuca, mas quem tem Jesus não morre, só muda de endereço. Deus é Deus de vivos e o nosso irmão está vivo diante do Senhor e para lá nós vamos também. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Pai Celestial, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de aqui estarmos, Senhor, para te adorar, te bendizer e te exaltar. Quero te louvar por cada vida, Senhor, que participa agora dessa transmissão. Senhor, onde houver alguém precisando de uma restituição, eu peço que o Senhor entre aí agora, Senhor, restitua aquilo que o inimigo roubou. Senhor, traz de volta aquilo que o inimigo levou, Senhor. Restaura casamento por misericórdia, restaura saúde, restaura emprego, restaura, Senhor, o que precisa ser restituído. O Senhor é o Deus que pode fazer isso. Consola, Senhor, a família do irmão Ari que está enlutada, todas as demais famílias que têm perdido entes queridos nesses dias. Traz o consolo e a força do céu para que caminhemos também até o final e possamos dizer que combatemos o bom combate e guardamos a nossa fé. Pai Celeste, fica conosco, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.